As pessoas estão entrando. Oi, Luciana, tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite, Clara, tudo bem? Tudo bom? Eu Que bom. tô. As pessoas estão entrando. Sim. É, Eu vou começar a me apresentar, para te Uhum. apresentar, depois você fala um pouquinho, tá bom? Tá Enquanto isso, legal. a galera vai entrando para a gente poder começar. Tá Então, eu sou legal. Maria Clara, sou fisioterapeuta, trabalho no Espaço Céu. Espaço Céu que é dirigido pela Virgínia Vasques e pelo Ramon Calvo. Estou muito feliz em receber a Luciana, que é fisioterapeuta, fundadora da Adaptare Órteses, especialista em podposturologia e órteses afo. Isso, E é muito exatamente. prazer que a gente está te recebendo aqui para a gente falar um pouquinho desse assunto tão importante para as nossas crianças, né? Com Com certeza. síndrome de Down e pessoas hipotônicas em geral, né? A gente sabe que o pé plano, né, o pé chato, ele não Uhum. é exclusivo da síndrome de Down. Sim, com certeza. Então, a gente vai conversar um pouquinho e ver de que forma a gente pode estar ajudando, né? Sim. Uhum. Você quer falar um pouquinho, quer se apresentar, quer Sim, começar? vamos lá. Meu nome é Luciana, eu sou fisioterapeuta, como a Clara falou, especialista em podoposturologia. Depois dessa minha especialização em podoposturologia, que eu fui buscar algo para as crianças, né? Então, eu fui estudar mais a fundo sobre pé de criança neurológica e todos os recursos que a gente tinha no mercado, né, para favorecer e ajudar é, a criança a ficar de pé, o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico da criança e facilitar a marcha da criança. E pesquisando sobre todos os dispositivos que tinha, né, no mercado, eu criei uma metodologia própria, que foi a associação das órteses, né, tanto as AFOS quanto a SMO, com a integração da palmilha biomecânica ou proprioceptiva, né? A gente tem várias nomenclaturas, mas a palmilha em si serve para poder dar um estímulo e uma informação proprioceptiva para tanto para adulto quanto para criança, né? E um estímulo muscular para modificar tanto a postura quanto a pisada, né? Uhum. Então, a minha trajetória é essa daí. Então, vamos começar? Vamos. Quando a gente fala sobre alinhamento do pé na síndrome de Down, primeiro eu acho que a gente tem que começar falando sobre a hipotonia, né? Que eu Sim. acho que é o principal fator, que Principal representa a característica, principal né? característica, né, da pessoa com síndrome de Down. Então, vou Sim. explicar o que é o tônus, né? O tônus, ele é Uhum. o estado de contração mínima do músculo. O Uhum. que isso significa? Eu vou dar um exemplo assim muito fácil das pessoas entenderem. Quando a gente fala de um tônus normal, né? Todos nós, né? Nós aqui temos um tônus normal. E a gente olha Uhum. para uma pessoa, por exemplo, dentro de um tônus normal, a gente tem uma variação de tônus. Daquela pessoa que é mais firme, que tem um tônus mais alto, e dentro de um normotônus, a gente tem aquela pessoa que é mais mole, que não Olha, consegue se né? sustentar tanto na cadeira, né? Então a Uhum. gente Sim. olha aquela mulata da escola de samba e fala: caramba! Aí vai entrevistar e pergunta assim: nossa, você malha muito? Você é muito firme? Não, minha genética, nasci assim. Acaba com a gente, né? Verdade, acaba com a Então, gente. a pessoa tem um tônus normal, mas esse tônus é um pouco mais elevado. E Uhum. também tem aquele cara que tá lá no escritório e senta na cadeira e mal consegue se sustentar, e quando você vê, tá deitado na cadeira todo torto. E ele também tem um tônus normal, mas ele tem uma tendência a um tônus mais baixo. No caso das nossas crianças com síndrome de Down, a gente tem um tônus mais baixo ainda, né? Que a Uhum. gente sai Sim. daquela normotonia para uma hipotonia patológica, Uhum. Sim. né? E quando a gente pensa nesse tônus que está muito mais baixo, a gente não pode achar que ele está só numa parte do corpo. Não. Todas as musculaturas, todo o músculo do corpo, ele está mais hipotônico.
Isso acontece também na musculatura do pé, intrínseca do Sim, pé, sim, também nos ligamentos. Então, a gente tem que já pensar que quando essa criança ficar de pé, a estrutura, a base dela vai estar hipotônica, né? Ela sim, não sim, consegue ter aquela sustentação, aquela firmeza para aguentar todo o peso do corpo e todo o impacto que o pé sofre, né? sim, Então, a gente começa a uhum, amarrar nossa live mais ou menos por aqui. sim. Vou falar um pouquinho também sobre pé. Você quer falar mais alguma coisa sobre hipotonia ou posso seguir? Eu acho que uma característica também que a gente pode ressaltar, né, é a frouxidão ligamentar. Isso. Né? A Muito hipotonia importante. com a frouxidão ligamentar. E é por isso que a gente precisa intervir, né, o mais precocemente possível para a gente estimular essa musculatura e não deixar com que as deformidades, os desalinhamentos, na verdade, Uhum. articulares, gerem alguns problemas no futuro, né, como o próprio Isso, atraso no desenvolvimento neuromotor da criança. exatamente. E aí, quando a gente pensa em pé, a gente vai falar agora um pouquinho da estrutura, né? Uhum. O pé ele tem 26 ossos. É Sim. pequeno, mas tem osso pra caramba, né? E 30 articulações. Pois é, muita coisa. Muita coisa, é uma Pensa em estrutura bem todas essas. complexa. Pois é. E quando a gente pensa em todas essas articulações estando mais frouxas, a gente tem um problemão que a gente precisa resolver, né? Exatamente, Para não gerar exatamente. dor, para não gerar desequilíbrio, para não gerar deformidade, né? Uhum, Às vezes sim. não é tanto a curto prazo, mas a longo prazo. Às vezes essa pessoa não vai sentir dor ali pequenininho, mas quando ficar mais velho vai, Uhum. né? Exatamente, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque o que a gente está acostumado? Nós, fisioterapeutas, né? A gente trabalha com prevenção. A gente não Exato, pode olhar a criança só no estado atual dela, né? A gente exato. tem que pensar nessa criança daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, na fase adulta, como que vai estar, né? Então, assim, a gente tem que intervir, quanto mais precocemente a gente intervir, mais a gente vai ajudar essa criança. Exatamente. Por isso a importância da estimulação precoce, da intervenção precoce, né? Para a gente não Exatamente, deixar desalinhar, né? exatamente. Também. Então, assim, algumas das funções do pé. Então, a gente já viu que o Uhum. pé tem 30 articulações, tem 26 ossos, Exato. tem um monte de ligamento que liga cada um desses, um monte de músculos para gerar toda a função, né? E aí, qual é a função do pé, né? Além de Uhum. nos estruturar, né? Além de ser a Sim, nossa base, sim. ela precisa suportar o peso, ele precisa assimilar toda a carga que vem. Então, quando a gente tem as fases da marcha ou na corrida, né, que a gente Uhum. tem o impacto no solo, a gente precisa nessa fase de sustentação do pé ali segurando todo o peso, ainda com, Sim. com o deslocamento, com a velocidade, né? Uhum. Então, ele precisa ser, além de tudo, flexível, porque ele precisa se ajustar a uma superfície, às vezes, instável, a uma, Instável. né, uma superfície que não é toda lisinha. A gente está dentro. Ah, mas o meu filho anda dentro de casa e na rua Uhum. ele não anda. Pois é, na rua tem irregularidades que talvez ele não consiga reajustes suficientes para se manter. Ele não consegue um equilíbrio porque ele não tem uma boa base. Uhum. Então, ele precisa de estrutura, né? Sim. Então, a gente, além da geração e da transmissão de peso, quando esse pé ele passa pela fase que ele encosta, toca no chão e ele precisa sustentar o peso e gerar uma propulsão, Uhum. a gente precisa pensar quando a criança não tem força para isso, né? Uhum. Também acontece. Então, são Sim. muitas funções do pé, e a gente precisa cuidar muito bem dele para a Sim. gente poder dar conta. E uma função bem interessante, né? É que quando a gente está numa superfície tanto instável ou recebendo algum estímulo muscular no pé, né? É, o nosso pé, ele tem milhões de receptores, né? Que vai Uhum. diretamente para o nosso cérebro, né? Esse estímulo dessas superfícies instáveis, né? Vai para o nosso cérebro e o cérebro devolve com uma resposta de endireitamento postural. Exato. Tá? E é muito importante na função da marcha e na função do equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico da criança. E que a gente sabe que na
na hipotonia, né, em específico na síndrome de Down, estão diminuídos, né? Exatamente, Por causa exatamente. de toda uma maturação do cerebelo, do córtex cerebral. Pois é, então ele também tem uma função importante de propriocepção, também na orientação do corpo, junto com o sistema visual, junto com o sistema vestibular, para a Uhum. orientação do corpo. Então você pensa num pé que está desabado, que não tem estrutura, como é que vai ficar toda a organização do corpo, Do né? corpo. Uhum. E aí, quando a gente fala de pé, a gente fala também, não tem como, né? A gente não falar dos outros ossos que também fazem articulação com o pé e que também são importantes na postura de pé e na marcha e tudo mais, né? Que são os ossos da perna, os ossos do quadril, os músculos da perna e do quadril. Sim, Então, a gente fala de um todo, de um né? todo. Luciana quer agora começar a falar um pouquinho mais A gente sobre não o pé pode plano. pensar, é, com certeza. É, na verdade, assim, a gente não pode pensar só no pé, né? É isso que a Clara falou. Toda resposta, todo desalinhamento que a gente tem no pé, né, vai refletir em toda a nossa postura. Quando a gente fala em postura, de fato, né, muitas pessoas se remetem só à coluna, né? Quando a gente Exato. fala em postura, todo mundo se endireita na cadeira, né? Então não é só isso. A postura em si é o alinhamento de todas as nossas articulações, tá? Então a gente pensa no pé como sendo a nossa base de suporte que sustenta todo o nosso peso corporal, tá? Se ela está desalinhada, o que vai acontecer? Automaticamente, por essa resposta de endireitamento que eu citei anteriormente, todas as nossas articulações vão reagir com esse desalinhamento, né? Então, toda postura vai adquirindo uma reação adaptativa, uma Uhum. postura adaptativa àquele desalinhamento do pé, né? Então, assim, uma Isso. característica, muita gente pergunta, né, sobre o pé plano. O pé plano, o que é o pé plano? O pé plano é a ausência do arco plantar, né? Que é aquele arco que a gente tem na borda medial do pé. O pé plano, falando agora de crianças em geral, ele é normal até mais ou menos 6 anos de idade, tá? O que a gente tem que ter em mente é um pé plano normal, um pé plano fisiológico, diferenciar ele de um pé plano patológico, ou seja, um pé plano anormal. O que seria esse pé plano anormal? Seria o desalinhamento do pé, tá? Então, existe o pé plano normal, que é a ausência da curvatura, que quando a gente olha o calcanhar dessa criança e toda a estrutura do pé, apesar da ausência desse arco, eles estão alinhados. E o que não ocorre com o paciente, a criança com a síndrome de Down, né? Devido à hipotonia, devido à frouxidão ligamentar, esse pé plano, ele automaticamente, ele pode vir um pé plano, e na maioria das vezes, ele é um pé plano patológico. Por quê? Se a gente pensar na estrutura do calcanhar, né? A minha mão aqui é o calcanhar, tá? Isso daqui é um calcanhar alinhado, um calcanhar neutro, que a gente chama. Aqui é a borda medial do meu pé. Se eu tenho a ausência desse arco aqui, e o meu calcânio continua nesse posicionamento neutro, ele é um pé plano normal. Agora, se ele desaba para dentro, se ele cai para dentro, com uma intensidade muito grande, a gente tem que começar a pensar já num pé plano patológico, porque como a gente falou, o pé ele tem 26 ossos, né? Então, são ossos bem pequenininhos que sustentam toda a nossa carga do corpo. A partir do momento que eu tenho um desalinhamento de calcanhar junto com uma ausência do meu arco plantar, toda a estrutura óssea do pé vai estar desabada, vai estar em colapso. Uhum. Entendeu? Então, com a hipotonia e com a frouxidão ligamentar, essa sustentação
do pé, essa sustentação dos ossos, acaba sendo inviável Uhum. para uma hipotonia e para uma frouxidão ligamentar, que são característicos da síndrome de Down. Então, a gente tem que começar a pensar numa intervenção precoce, né? Uhum. Tanto com a fisioterapia quanto com dispositivos, que a gente vai falar mais tarde, para o alinhamento desse pé. Até mesmo porque é, a gente tem que pensar numa criança funcional. O Uhum. que a gente quer com a síndrome de Down? Né? Qual é o atraso que a síndrome de Down tem? Os marcos neuroevolutivos, né? Isso. Principalmente a marcha, né? A Uhum. posição de ficar de pé e a marcha. Então a gente tem que começar a pensar num alinhamento dessa criança a partir do momento que ela fica de pé, Isso. É uma entendeu? Porque dúvida muito frequente das mães, né? Quando que eu começo a sim, pensar em intervir, além do estímulo da fisioterapia, né? Quando é que eu posso começar a estruturar esse pé? Eu espero ele uhum. andar? Eu espero ele aprender a andar para começar a entrar com uma palmilha? Ou com o que que eu faço, né? A dúvida Então, das mães é essa. isso vai depender. Né? Tudo depende, porque a gente tem que avaliar cada caso, cada criança, o momento que ela iniciou a fisioterapia, como é que está o tônus muscular dessa criança após a intervenção precoce da Uhum. fisioterapia, tem que avaliar o trabalho da fisioterapia. Normalmente, tá? Tudo que eu falar aqui hoje é uma prática que, que normalmente eu aplico e junto com vocês, fisioterapeutas que tratam de fato a criança, né? Uhum. É, o que a gente tem que pensar? Uma hipotonia, a gente tem que estimular essa musculatura, né? Para ela Uhum. ficar com um tônus mais sustentável, vamos dizer assim. Posso usar essa As palavra? pessoas costumam me perguntar assim, Clara, por que que o bebezinho com síndrome de Down, ele parece ser muito mais hipotônico do que uma criança um pouco mais velha que também tem síndrome de Down? O que Uhum, acontece é que conforme o desenvolvimento vai acontecendo, conforme eles vão desenvolvendo musculatura e fortalecendo o corpo, a gente uhum, tende a ver essa hipotonia um pouco mais leve. Porque sim, como é que a gente combate como é que a gente lida com tônus? Como é que a gente consegue ir modulando um tônus? Através do fortalecimento, uhum, né? A gente consegue sim, tirar uma pessoa de um tônus um pouquinho mais baixo e modular o tônus dela para um pouco maior através do fortalecimento muscular. Então, sim, conforme vai desenvolvendo os músculos, então, conforme uhum, o fortalecimento, e é toda a base da fisioterapia, conforme você fortalece, você sim, modula o tônus, né? E você exatamente. desenvolve o corpo e começa a melhorar das funções, né? Começa Uhum. a aprender melhor as funções e ter um gasto calórico menor, né? Sim. E aí a gente pensa em estímulo muscular, é uma fonte de fortalecimento muscular, no caso Uhum. aplicado da fisioterapia, né? A palmilha, tá? Ela também promove um estímulo muscular, porque a partir do momento que eu alinho essa base, tá? Eu vou estar estimulando a musculatura daquele pé desalinhado a trabalhar diferente, a trabalhar de uma forma mais eficiente. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Se a fisioterapia, como um estímulo muscular, é importante para o desenvolvimento da criança, logo a palmilha também sendo um estímulo muscular, também vai ser importante para o desenvolvimento da marcha dessa criança, tá? O ponto que eu acompanho assim normalmente, o grande X da questão é o seguinte: a gente tem que saber avaliar justamente o pé plano patológico, tá? Às Uhum. vezes a criança fica de pé, apesar do pé plano, apesar da hipotonia, apesar da frouxidão ligamentar, porque tem graus, né, Sim. também de hipotonia. Então a gente tem que Uhum. pensar na criança, a partir do momento que ela fica de pé, como é que está o pé dessa criança? Está muito desalinhado? Não está muito Uhum. desalinhado? Então, às vezes, quando me chamam para avaliar o tipo de pé da criança, a postura dela como um todo, né, eu avalio isso, avalio o desalinhamento do pé. Porque às vezes a gente só de indicar um sapatinho ou um tênisinho mais rígido, mais duro, que já gera uma estabilidade na criança,
já facilita a criança, e a gente talvez não palmilhe agora, né? Palmilhe um pouco mais tarde, porque a gente tem que gerar para essa criança estabilidade. Porque você É bom a imagina... gente ver também o alinhamento da perna, né? Porque a gente costuma ter na síndrome de Sim, Down aquele joelhinho que fica lá para trás, uma hiperextensão lá, enorme uma do joelho. hiperextensão, Então a gente exatamente. consegue também dar uma melhorada com o uso da palmilha, né? Sim, consegue, porque essa questão da hiperextensão, né, é toda uma reação adaptativa, né, Uhum. da questão do pé e, lógico, da hipotonia e da frouxidão, né? Então, quando a gente pensa numa criança com a síndrome de Down, a gente pensa num pé muito desabado, muito caído para dentro, né? Uhum. Um joelho em hiperextensão, né? Um joelhinho valgo, e Uau, aí é. você vai olhar para o quadril daquela criança, tem aquele abdômen que é mais flácido, então tem aquela barriguinha, né? É, Consequentemente, tem um aumento da curvatura da região lombar, isso. né? Então a gente tem que alinhar isso tudo, né? Para proporcionar para a criança um ficar de pé e uma marcha mais eficiente, com menos gasto energético. Entendeu? Exatamente. Então, quando a gente alinha o pé da criança, a gente promove também automaticamente uma resposta no joelho, né? Uhum. Controlando esse joelhinho X, que é esse valgo de joelho. E a hiperextensão, ela pode ser controlada com um pequeno saltinho na parte de trás, né, da palmilha. Para quê? Para projetar esse centro de gravidade da criança um pouquinho para frente. A Uhum. gente projetando esse centro de gravidade um pouquinho para frente, a gente já consegue, muitas das vezes, controlar a hiperextensão e o alinhamento do pé só com a palmilha. Ótimo. Entendeu? Bom, Às vezes a gente não precisa de um dispositivo como uma SMO, uma AFO. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, dessas é, intervenções, mas uma AFO muito menos frequente. Mas a gente tem tido um bom resultado com uma palmilha uma família e um tênisinho estruturada. estruturado, Gente, rígido, vou mandar um rígido. recado para as mães. Sandalinha de plástico, chinelinho. Não! Não, isso dificulta As sapatilhas muito. que são lindas, de tecido, com purpurina, com brilho. Não! A gente Não, precisa de um calçado estruturado. Pensa que o pé tá solto, tá frouxo, e a gente sim, precisa de estabilidade. sim, É muito louco, porque ao mesmo tempo que o pé precisa de estabilidade, ele precisa de mobilidade, né? sim, Então, sim. você não pode deixar o pé muito solto, Não, porque senão você complica a vida do pobrezinho que está querendo andar, exatamente, está querendo correr, exatamente. que está querendo subir e descer escada. Ah, meu filho anda, mas não consegue subir o degrau. Não está com estabilidade ainda, não está Não com está com força estabilidade. suficiente. Então, a É, gente precisa de dar estrutura para essa criança. Então, nunca, jamais, chinelinho de plástico, sandalinha de plástico. Por favor, pode não. continuar, Luciana. Tudo, tu- Não tudo me que gera controlei. instabilidade, tudo que gera instabilidade para essa criança, né? A gente vai estar prejudicando o ficar de pé, prejudicando a marcha dessa criança, né? Às vezes, e essa questão do tênis estruturado é tão importante, que às vezes eu vou avaliar algumas crianças com tônus mais baixo, né? Sendo Típico. típicos ou atípicos, né? Mas os típicos está vindo uma demanda muito grande de criança com com tônus um pouco baixo, né? E às vezes a mãe fala assim: meu filho não anda. Aí eu falo: não, mas espera aí, vamos avaliar, vamos ver o que está acontecendo. Quando eu chego para avaliar, traz calçado, traz sapato. São aqueles sapatos que eu chego a torcer, igual um Ai, pano. não, gente. Às vezes eu nem palmilho, Clara, eu só falo assim: compra esse tipo de sapato, daqui a um mês você volta aqui. A É, criança põe o sapato no pé estruturado, sente mais confiança, sente mais estável. Você imagina você é, andando numa corda bamba, né? exatamente. Tendo um apoio. É muito mais fácil você É, atravessar essa corda bamba com apoio, não é? exatamente. Então a criança começa a andar como num passe de mágica. E na Uhum, verdade não é mágica, né? Na é. verdade o que a criança precisa é de estabilidade.
Exatamente, exatamente. Eu te É cortei, muito né? interessante. Eu fui falar do sapato. É um Não, negócio que não, me chama tanta eu, atenção, porque é uma eu briga eterna. também. Você fala assim, coloca um sapato estruturado, compra um tênis, chega a criança de sandalinha, quase morro. Sim, é verdade. É verdade. E você acredita que tem mães que pedem para eu adaptar a palmilha para Crocs e para chinelinha havaiana? Ah, gente, é impossível, né? É Não impossível, é dá. impossível. É Se a gente quer dar impossível. estabilidade para essa criança, é impossível a gente ter calçados que gerem a instabilidade. Então, o É, calçado é uma escolha fundamental para o desenvolvimento da marcha da criança. isso. Ô, Luciana, outras questões que surgem, né? As mães perguntam, Hum. ah, mas como é que esse exame é feito? Né? Uhum. Para poder saber se vai usar uma palmilha, vai usar uma small, como é que é? SMO, né? Depois você fala um pouquinho É. o que é a Uhum. small, é, qual é a finalidade, se também é indicada para Uhum. síndrome de Down. Uhum. É, então, tem algum sapato mais estruturado? As pessoas estão perguntando, eu acabei me distraindo. Não Sim, tem sapato. problema, a gente É, indica. é, É. é, Depois depois manda um você direct para responde. mim ou para Clara que a gente indica um sapato mais estruturadinho, sim. Isso. Então, depois você fala um pouquinho também sobre como é que é feita essa avaliação, Uhum. quanto tempo, outras perguntas que eu recebia, que eu acho que é mais fácil do que ficar te cortando, você vai depois desenvolvendo um raciocínio em cima. Sim. É, quando que você usa para sempre, né? De quanto em Uhum. quanto tempo troca esse dispositivo? Então, Uhum. assim, se você puder falar um pouquinho também sobre isso, Uhum. foram Tá. perguntas que nós recebemos, tá? Tá. Bom, a avaliação é feita, né? A criança fica de pé, a criança anda. Então, a gente vai avaliando todos os marcos do desenvolvimento da criança e do estado atual da criança, né? A criança que fica de pé, né? A gente desenvolveu uma palmilha, tá? A criança que não fica de pé, eu não indico palmilha, eu não faço palmilha, tá? Porque a criança precisa ter Precisa estímulo, ficar, sim, ficar de pé para que a gente comece a alinhar a base dessa sim. criança, tá? Ah, mas meu filho, ele está engateando, aí de vez em quando ele fica de pé e Não. aí já volta a engatinhar. Bota um sapatinho estruturado nele, para ele começar a desenvolver essa estabilidade e depois a gente avalia corretamente para a gente ver se tem necessidade ou não de uma palmilha ou de um Uhum. outro dispositivo, né? Avaliação, a gente observa esse tipo de pé plano, né? Se é um pé plano fisiológico, normal, ou um pé plano patológico, né? Quais são as alterações que a gente observa nesse tipo de pé, né? Como eu já falei, o calcanhar, ele tomba muito para dentro, né? E aí a gente tem um ossinho chamado talos, que ele desaba também, tem uma queda desse osso, o talos, que é aquele pé que antigamente todo mundo falava mata borrão, né? Que é um pé que a gente faz um carimbo do pé e tem ausência do arco todo e chega a fazer uma barriguinha na região ali do calcanhar, O entendeu? navicular também, né? Desabam O por lá. navicular também, o talos e o navicular. Então, tem essa queda muito grande de talos e navicular. Aí a gente parte pro médio-pé, né? Que é a ausência de arco, como eu já falei. Tem criança que prona tanto que a borda lateral do pé Não acaba marca, né? elevando, É. não marca, acaba elevando, entendeu? E a gente parte para o antepé, que é a parte da frente do pé, né? Normalmente, as crianças com síndrome de Down, o dedão fica mais aberto, que é uma Isso, reação de equilíbrio. Quanto isso. mais base alargada eu tiver, melhor eu me equilibro. Então, os dedões, normalmente, eles estão bem afastados em relação ao segundo dedo, e nos casos mais severos, além desse afastamento, o dedo roda. Isso. O dedo Acontece. roda. Acontece. E aí todo o antepé, né, desvia, faz uma pronação excessiva, uma descarga, né, na borda medial do calcanhar
da região do arco plantar e também do antepé. Então, essa pressão é tão grande que o antepé, os dedinhos, né, eles desviam lateralmente. Consequentemente, né, se a criança fica com toda essa deformidade no pé, esse desalinhamento no pé, com o joelho reto, automaticamente o joelhinho fica em X. Né? Fica aquele joelhinho valgo. Uma reação que as crianças têm quanto a essa postura, né, é não ficar com o pé retinho, como normalmente a gente fica. Eles rodam externamente o pé e abre para aumentar a base de suporte, né? Então, automaticamente, quando eles rodam o pé, a perna toda roda externamente. Então, isso tudo a gente avalia na criança. Parece que eu estou até vendo. É isso mesmo. É isso mesmo que acontece. Então, o que acontece? A gente vai avaliar todos esses desalinhamentos que o pé da criança apresenta e o que esse desalinhamento no pé da criança está refletindo na postura e na adaptação, tanto na postura de pé quanto na marcha dessa criança. E aí nós vamos montando, né, a palmilha. Eu costumo falar que é tipo um quebra-cabeçazinho, né? A gente vai montando um quebra-cabeçazinho e todo o alinhamento que a gente faz, a gente começa do calcanhar. Tá? A gente primeiro alinha o calcanhar, a parte de trás do pé da criança, e vai alinhando o médio pé e o antepé da criança. Então, a gente vai avaliando todas as necessidades de correção que aquela criança precisa no pé, né? Na postura parada, na postura estática, quanto na avaliação dinâmica também. Então, essa avaliação, ela demora em torno de uns 40, 50 minutos. É lógico que a gente está falando de criança, então depende da colaboração da criança, né? Então, basicamente é isso. Nós avaliamos a postura da criança, lembrando que quando a gente fala em postura, é esse alinhamento das articulações, principalmente o pé da criança. A gente avalia a posição estática dela, o em pé dela, a gente avalia a marcha da criança. Vamos montando essa palmilhinha de acordo com a necessidade de alinhamento que ela tem, e a gente faz um plantigrama, que é o carimbo do pé da criança, para posicionar essas pecinhas que eu estou falando no local correto, de estímulo muscular, tá? E aí, quando a criança precisa de uma palmilha e quando uma criança precisa de uma SMOL, de uma SMO, né? A palmilha a gente consegue adaptar normalmente em qualquer calçado da criança, lógico que a gente indica o calçado, né? E a SMO, que é a SMOL, é uma órtese baixinha, é uma supramaleolar, né? É uma estrutura de plástico que a gente faz totalmente personalizada para a criança, a gente molda o pé da criança com gesso, né? Para a partir desse molde da criança, a gente fazer um molde para ser confeccionada essa SMOL. Então, normalmente, a diferença entre SMOL e a palmilha, tá? A gente indica a SMOL para crianças que precisam de um maior alinhamento biomecânico. Porque a gente precisa de uma estrutura mais rígida para manter esse alinhamento, tá? Na Adaptare, todas as nossas órteses têm uma palmilha de correção. Então, o que nós fazemos no caso da SMO, da SMOL? A gente promove o alinhamento do pé com a palmilha, tá? E a estrutura de plástico de polipropileno da SMOL acaba fixando esse estímulo de alinhamento, tá? Então, a palmilha a gente indica para uma criança que precisa de um estímulo de alinhamento, mas não tanto. E a SMOL a gente indica para uma criança que já precisa de um alinhamento biomecânico maior, tá? Raro são as vezes que a gente indica uma AFO, que são aquelas órteses mais altas. Raríssimo, muito raro. São crianças que têm uma hipotonia muito severa, tá? Geralmente com alguma outra comorbidade associada, né?
alguma outra comorbidade associada. São crianças que precisam ficar de pé, mas não têm nem a sustentação de tronco e de perna. Então, assim, em casos muito extremos, a gente indica a AFO, que é a órtese mais alta. Gente, é raríssimo mesmo. Eu tenho alguns anos, né? Eu acho que uns 16 anos que eu tô nessa, né? Trabalhando com pediatria. E eu só indiquei uma vez uma AFO para uma criança com síndrome de Down. É raro, Uhum. raríssimo mesmo. Enquanto palmilha a Raríssimo. gente faz muito, né? Porque a Uhum. gente já começa a Sim. estimular desde o início, a AFO é tipo nunca. É muito Tipo, raro. nunca. Eu só É. indiquei uma vez uma AFO também para uma criança com síndrome de Down que tinha outras comorbidades também, outras patologias associadas, e uma criança com uma hipotonia extremamente severa, uma hiperextensão de joelho que parecia que aquele joelho a qualquer momento ia sair daquele corpo, né? Uma hiperextensão absurda. E aí o que acontece? A gente acaba com a órtese mais alta, proporcionando um controle Sim, maior dessa hiperextensão, né? sim. Mas era uma hiperextensão muito acentuada, muito grave. Então é É, raro, quase nunca, a gente indica uma AFO para uma criança com síndrome de Down. isso. É, uma outra dúvida colocaram ali, e a criança que tem alteração sensorial, né? Tem alteração de sensibilidade, alteração sensorial, e quando uma criança não consegue acostumar com uma órtese, como é que, com uma órtese não, com uma palmilha, como é que a gente faz? Porque às vezes a palmilha vem e gera um estímulo que a criança não tem, e aí é complicado, passa por uma fase de adaptação mesmo, né? Passa Não por essa é. fase de adaptação. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam: Ah, eu fiz a palmilha e a criança não consegue andar, ficou, parece que está andando pior do que estava antes, né? Sim, Isso, gente, tem que adaptar. Você tira o é uma centro de resposta gravidade, imediata. é na hora. Você coloca a Uhum, palmilha e na hora você muda o centro dela. Então, na hora a marcha vai mudar, vai alterar. Até ela exatamente. se adaptar a essa nova passada, demora, né? Não é de uma hora para É, outra. Né? Então, quando você exatamente. pega principalmente uma criança que tem um TE associado, é Uhum. mais difícil ainda essa É mais adaptação, difícil, é mais né? difícil. A palmilha ela acaba gerando esse estímulo de propriocepção também, né? A palmilha Uhum, acaba gerando esse tato, né? Essa parte sensorial da criança. E sim, para crianças que têm dificuldade de adaptação, né, por uma questão sensorial, a gente recomenda uma adaptação progressiva, isso. né? Usa meia horinha ou uma horinha, né? Uhum, Hoje, amanhã tenta usar mais um pouquinho. E é importante também que a criança tenha, você tocou num ponto, que assim, muitas mães me perguntam, ficar descalço, né? Ou uhum. ficar calçado com a palmilha? Depende, tá? Eu, Luciana, acredito que uma superfície lisa, ela não vai gerar tanta informação Uhum, para uma criança, sim. né? Então, assim, o piso de casa não vai gerar nenhum benefício a criança ficar descalça o tempo todo. Já numa superfície instável, numa grama, numa areia, no parquinho, até mesmo as brincadeiras no parquinho, né, de balanço, de escorrega, descalço, você vai estar estimulando a Acontece. propriocepção, né, e estimulando a contração daquela musculatura da sola do pé. Então é importante também que a criança fique descalço, porém, esse descalço tem que ser com objetivo. Sim, não é E descalço o dia inteiro. não é descalço o dia inteiro, num chão completamente liso, que não vai estar oferecendo nenhum estímulo para a criança. Uhum, exato. É, aqui tem uma pergunta também, devido pelo valor, né? Desses sapatinhos tipo Memo, né? Uhum, Que são um pouquinho mais caros, né? E aí o uhum, pé da criança cresce muito, né? sim. Tem alguma coisa que substitua? O que que você acha que a gente pode usar que possa substituir essas sandalinhas que geralmente é o que a gente indica, né? Normalmente a gente indica as sandalinhas. Assim, a Adaptare está vindo com uma linha
de calçados, né? A gente está desenvolvendo. E a sandália tipo Memo já está disponível, depois quem quiser entra em contato. Mas normalmente a gente também indica um tênisinho de cano longo, tá? Uhum. A gente não pode fazer merchandising aqui, né? Mas a Nike tinha um tênisinho maravilhoso de cano longo que fazia o papel de uma small, para você ter noção. Sim, sim. E tirou do mercado. É, Não, não pois é, tem, acontece, não né? Às existe vezes a gente mais. indica um e aí eles tiram, a gente fica, nossa, Exatamente, agora. exatamente. Porque assim, o próprio mercado, né, de calçado infantil, ele quer proporcionar conforto para a criança. Então é Uhum. sempre o que as mães acabam comprando É o que mais. não sai muito, né? Cano longo. Dá Cano mais aqui longo no calor, duro né? não vai sair, entendeu? É. Então, assim, existem sapatinhos com contraforte, né, que a gente chama, que é aquela parte de trás do calcanhar, Uhum. mais durinha, para dar essa estabilidade, tá? E assim, depende do alinhamento, dependendo do alinhamento que a gente quer, eu costumo indicar até um tênisinho de cano baixo, né? Uhum. Não necessariamente precisa ser um tênisinho de cano longo. O primordial e o essencial nesse tipo de calçado é ter o contraforte mais rígido, que é Uhum. aquela parte de trás do calcanhar, Sim, entendeu? Então, normalmente a gente indica esse tipo de calçado, mais durinho mesmo, para gerar mais estabilidade para a criança. isso. É, tem mais alguma coisa que você queira pontuar? Na questão do sapato, ou a gente pode abrir para perguntas? Olha, tem outra pergunta aqui, ó. O que vocês acham do treinamento locomotor na esteira para estimular a marcha de uma criança, de uma pessoa com síndrome de Down? Eu acho super Acho válido, bem eu faço interessante, muito. super interessante, super Eu acho interessante. super válido. Existem muitas formas de você estimular uma criança na esteira, né? Você pode colocar, além do estímulo inicial, né? Que você precisa ter a sequência da marcha, né? Você Uhum, precisa de uma cadência, de um ritmo de isso, marcha, que muitas isso. vezes esse ritmo de marcha na síndrome de Down ele fica mais lentificado, né? Por todas essas Sim, questões que a gente já colocou, é uma marcha mais lenta. mais lenta. Todas Então, as fases da você marcha estão alteradas e alteradas. levam mais tempo para se concretizar, vamos dizer assim. Exatamente. Então, você consegue imprimir uma cadência ali, você consegue começar a colocar obstáculos, você consegue inclinar essa esteira ou não. Então, você tem muitas coisas que você pode fazer de treinamento locomotor numa esteira. Eu acho Numa válido, esteira. sim. Faço É, muito. e vou só pontuar mais uma questão, que a marcha, né, da criança com síndrome de Down, uma marcha fisiológica, uma marcha normal, né, todo mundo encosta primeiro o calcanhar no chão. Uhum. E a criança com síndrome de Down, ela não tem o apoio inicial da marcha no calcanhar. Uhum. Ela planta o pé todo no chão. Ela Isso. fica batendo a sola do pé todo, né? E Uhum. eu acho interessante que o treinamento da marcha da criança em esteira, você pode começar a estimular também esse contato inicial com o calcanhar. Exatamente. Exatamente. Todas essas fases de marcha é porque fica muito extenso, né? Depois da gente Fica. ficou conversando hoje, porque quando a gente montou essa live, né, com esse tema, e depois a Uhum. gente começou a discutir os assuntos que a gente viu como que abre, né? Porque Como que abre, se a gente exatamente. for entrar para falar todas as fases da marcha e as alterações dentro de cada uma delas, ia ficar um negócio enorme e muito maçante, né? Sim, Então, sim. a gente não tem como colocar tudo e são muitas perguntas. Eu estou vendo aqui que tem. Não para de ter pergunta. E a gente realmente Uhum. não tem mais muito tempo. É, Então, pessoal, se vocês quiserem depois, vocês podem perguntar tanto para mim, no meu Instagram pessoal, que é o MC Piranda, tanto no Espaço Céu, que é o arroba Espacocel, e o da Luciana, que é o Adaptare Órteses. Sim.
abrindo para pergunta, para quem quiser também, se quiser marcar alguma avaliação, tiver com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente marca. Estamos de quarentena, mas a clínica está voltando a funcionar na semana que vem. E a A Luciana também gente está está. fazendo, né? Eu estou avaliando as crianças que realmente necessitam, né? Porque a gente sabe o quanto é importante, ainda mais nesse período de quarentena, que está tendo muito teleatendimento, e tem crianças também que não Exatamente. conseguem fazer o teleatendimento, a gente vê que a gente precisa intervir, né? Então, tem crianças que realmente precisam dessa intervenção, tanto com a Palmilha quanto com a Small. E assim, eu estou indo devagarinho, avaliando, tomando todas as precauções para me proteger e principalmente para proteger as crianças. Mas a gente está indo aí devagarinho, né? Isso. Olha, o pessoal está falando assim, olha, deixa eu fazer outra live. Nós estamos preparando uma outra live, né, Luciana? Vamos A preparar gente uma vai outra falar live. sobre paralisia cerebral. E aí a gente vai para o Sim, outro polo, né? Para o polo da sim, espasticidade. da espasticidade, exatamente, exatamente. E E se aí o vocês tiverem oposto. também, e se vocês tiverem também algum assunto, né, que vocês achem importante, esclarecedor, e se tiver ao nosso alcance também, né, em atender essa demanda e essa expectativa aí de vocês, fiquem à vontade também para sugerir temas, porque eu acho que quanto mais informação, né, eu acho que a gente tem Exato. só a agregar, tanto para a criança, para a melhora da criança, né, quanto Uhum. para a informação dos pais também, né, Exato, todas as exato. alterações. Mais alguma consideração aí, Luciana? Ou fechamos? Acho que fechamos, acho que Fechamos. basicamente é isso, né? É lógico que se a gente for se aprofundar muito, né? A gente fica até numa forma não tão didática, né? Porque aí precisa de uma Exato. estrutura melhor, de É. imagens, de vídeo, e realmente uma aula de anatomia, de biomecânica. Então, ó, pé equino idiopático, falar, a É. Carol falou, é uma excelente live, é um excelente Tema, assunto. né? É um excelente tema, ainda mais eu que tenho uma linha de pensamento aí de gesso seriado, de encurtamento Sim. muscular, de saltos e saltos para a gente poder relaxar essa A gente pode musculatura. falar de órtese também nas crianças com TEA, que andam na ponta do pé, Podemos, é um né? Que outro já tem um assunto, encurtamento. que já tem encurtamento, é um outro assunto, porque a gente tem que saber diferenciar, né? A questão Uhum, puramente exato, sensorial, exato, né? exato, E quando essa questão sensorial já virou um algo a mais, que é o exato. encurtamento, né? É, E que a gente não pode deixar chegar nesse ponto. A gente tem que trabalhar com a prevenção, a tem gente que tem que dar trabalhar com a prevenção. estímulo, tem que dar informação para essa musculatura relaxar, porque uma Tão bom vez quando a gente que pega bebê, né? encurta. Que a gente trabalha direitinho. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem muitos temas, muitos assuntos para Para desenvolver, informativos, né? né, para desenvolver, exatamente, porque eu acho que o caminho é esse. Quanto mais opiniões, né, porque tem diversas opiniões. Quanto mais opiniões, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, mais elas vão tirar as suas próprias conclusões e desenvolver, né, o seu Exato, próprio raciocínio. Muito exato. bacana. Gente, Luciana, obrigada. Foi Obrigada a você pelo muitíssimo bom. convite. Eu Muito adorei. bacana. Que É, muita bom, troca valiosa, poderosa, né? Para com os pais certeza. estarem aprendendo um pouquinho mais e também outras pessoas da equipe, né? Que não Uhum, são fisioterapeutas, porque a equipe é enorme, né? uhum, Então é bom sim, as pessoas entenderem, né? Quando a gente indica um equipamento, quando a gente indica uma órtese, a importância daquilo, a importância do uso, né? Para as famílias sim, entenderem que não é só colocar ali no momento da terapia e depois tirar, né? Que precisa sim, usar. sim. Então, Tem todo um assim, trabalho, né, envolvido trabalho, tem e todo um pensamento, né? um Quando pensamento. quando a gente planeja um tratamento, quando a gente Exatamente. indica alguma órtese, tem muito que a gente estuda por trás daquilo ali, né? Sim, Então a gente não está exatamente. indicando só para o momento da fisioterapia e depois acabou. Não, é, né, uma parceria da família, uma parceria da escola,
né? Onde a criança Sim, fica 4, 5, 6 horas por dia. sim, Então, para todo mundo estar junto, né? sim, com Então, certeza, com muito bom, certeza. Tem faremos que. outras. Vamos fazer sim, vamos combinar. E o pessoal pode mandar as sugestões. Essa do pé equino Gostou, né? idiopático, adorei. Eu adoro esse É, assunto. Gosto muito. que Mas aí a bom. gente vai desenvolver. Então tá bom, até a próxima. Beijo, Tá bom? pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau.